Segundo Samuel capítulo 12, começando no versículo 7, diz: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Iremos. Então, amado, obrigado a tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, eficaz. Peço agora que o mesmo Espírito que inspirou homens antigamente para escrevê-las, esse mesmo Espírito possa agora vir nos ajudar a ouvir com fé. Ajude-me também, ó Deus, a falar com clareza e poder esta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite e voltamos então ao nosso subtema sobre o rumo de Davi, a grandeza, e o subtema, a terceira parte desse subtema, sobre o caminho de volta. Estamos vendo como Deus abriu o caminho de volta para Davi depois da queda que ele teve aqui. E nós vimos que Deus que ele termina esse caminho, e nós temos visto mais ou menos como é que funciona esse caminho de volta do pecado para o plano, para as veredas do Senhor. Só para colocar a gente na mesma página, vamos lembrar que nós vimos primeiramente, a primeira coisa que nós vimos aqui é Deus que dá início a volta, é Deus que dá a partida, não depende de nós, depende de Deus, porque nós afastados de Deus, o espírito fraco, nós não vamos estar querendo, nós não vamos ter apetite ou sede espiritual, é Deus que vai lá e nos dá esse ímpeto de início. Vimos também que Ele decide como Ele vai trazer essa convicção, não cabe a ninguém mais, só Deus que sabe como trazer convicção, cabe apenas à pessoa que é alvo de Deus ser sensível e responder e agir da convicção que Deus traz para ele. Nós vimos semana passada que o pecado faz três coisas para aquele que está afastado de Deus. O pecado ele cega os nossos pecados de nós mesmos, mas não nos cega dos pecados dos outros. Então a gente pode ver o erro de todo mundo, só não vê o nosso erro, não é? E por estar enxergando o erro de todo mundo, nós nos achamos muito espirituais e mais superiores, porque eu estou vendo o erro do fulano, e a gente esquece de ver o próprio erro. O pecado faz isso. O pecado também tira a culpa. Não só eu não enxergo o meu erro, mas o pecado, ele desliga o alarme. Então a culpa, que a minha consciência me acusa, que é um alarme que Deus colocou lá, o pecado vai lá e ele desliga, ou no mínimo ele abaixa. Então a gente fica cego e também insensíveis ao nosso pecado. E nós vimos, para terminar na semana passada, que o pecado é a coisa mais cara do mundo. O pecado é a coisa mais cara do mundo. Por mais proveito e lucro e ganho que você possa ter do pecado, o preço que ele carrega não tem comparação. Não tem comparação. Porque por mais interessante que seja, o preço vai completamente anular qualquer lucro, ganho, vantagem que se possa obter do pecado. Então hoje vamos ver mais algumas coisas, e eu imagino que hoje nós vamos terminar esse subtema do caminho de volta. Semana que vem vamos começar um outro subtema, mas ainda dentro da vida de Davi e o seu rumo à grandeza. Mas o rumo à grandeza de Davi teve que passar por esse episódio aqui. Tá? Então, no versículo 7 diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. E o que vamos ver aqui sobre o pecado hoje é que o pecado vai sempre te abandonar. O pecado vai sempre deixar você na mão. O pecado vai sempre deixar você com o abacaxi e a batata quente na sua mão. Sempre. Ao terminar a história, a parábola que Natã contou para Davi, Natã aponta o dedo para Davi e fala: Tu és este homem. Aquele homem que você está tão enfurecido, aquele homem que fez todas essas coisas abomináveis, pois é, tu és este homem. Você é exatamente a mesma pessoa do que eu estou falando na parábola. Davi aqui, ele não tem para onde correr, não tem para onde se esconder, não tem o que fazer. A única coisa que ele pode fazer é aceitar a culpa.
E é muito triste isso, quando a pessoa só encara o seu pecado, a pessoa só encara a sua culpa, a sua responsabilidade, quando é pega, descoberta, exposta, quando a coisa vem à tona. Muito melhor é a gente tratar entre a gente e Deus o quanto antes possível. É a gente voluntariamente para Deus e lidar com aquilo, e não ficar abafando. Davi aqui ficou abafando por um ano. Passou um ano até esse episódio aqui. Eu sei que a gente lê a Bíblia, né? Vai do capítulo 11 para o capítulo 12, e então Natan foi ver. A gente pensa, passou 5 minutos. Não passou 5 minutos, foi um ano. Passou um ano. Lembrando que, como é que sabe que passou um ano? Bem, na ocasião, Batseba disse, eu estou grávida. Pois bem, a criança nasceu. Aí você pode ver, ainda está grávida, a criança nasceu. Foi mais ou menos um ano. 9 meses de gestação, mas alguns meses que o bebê aqui nasceu era ainda novinho, tinha alguns meses. Então, era cerca de um ano que se passou. E Davi achando que tinha se safado, tinha se escapado, tinha dado certo o seu plano. Tá? Então, eu não tenho aqui. Davi, ele foi exposto, ele está exposto perante Deus, perante Natan. E ele se enquadrava perfeitamente no exemplo da história que ele ficou enfurecido. E como nós vimos semana passada, ele decretou um juízo correto, uma sentença correta, e Deus usou aquela sentença, de tão justo e correta que era, falou, pois bem, a sentença que você decretou para esse homem na história, Davi, eu vou aplicar em você. Eu vou aplicar em você o que você mesmo disse que esse homem merecia. Como esse homem é você se enquadra perfeitamente, eu vou aplicar nele o que você aplicaria nesse homem. Então, essa história que se aplicava a ele tinha, na realidade, 3 personagens. Essa parábola que Natan contou. Tinha Urias, que era representado aqui pelo homem pobre, aquele homem que tinha uma ovelhinha, que cuidava dela, como se fosse um da sua família, e dormia dentro de casa com ele, tal coisa. Bom, esse homem pobre como ovelha representava Urias, que tinha uma esposa, Batseba. Aí tem Davi, que era representado pelo homem rico, que tinha muitos rebanhos e tal e coisa, mas que se recusou de tomar do seu rebanho para dar de comer para um visitante, e tomou aquela uma ovelhinha. Ele tinha rebanhos, mas ele tomou aquela uma ovelhinha daquele pobre homem, representado aqui, representando Urias, para dar para o visitante. Sim, pastor, só foram 3 personagens. Bom, tem Urias, tem Davi, né, o homem pobre, o homem rico, e tem o visitante. O visitante aqui, ele representa o pecado. Como assim, pastor, o pecado? Pois é. Aqui é o pecado que apareceu, não no caso da história, mas no caso de Davi, o que aconteceu com ele, a história dele. O pecado veio sobre ele de ganância, luxúria, de querer a todo custo ter aquilo que não lhe pertencia. E para satisfazer o apetite daquele visitante da história, ele não tomou dos seus rebanhos, mas tomou aquela uma ovelha, daquele um homem inocente. Então nós temos Urias, Davi e o pecado, que entrou na história. Era aquele desejo desgovernado, descabido, que não tomou dos seus muitos rebanhos, mas tomou para satisfazer aquele apetite, aquele visitante, digamos assim. E o tal visitante, voltando para a história de Natan, para a parábola, aquele visitante ficou aquela estadia, aquela noite, aquela visita com um homem rico, comeu, se alimentou daquela ovelha do homem pobre, e não tenha dúvida, aquele visitante estava só visitando, e aquele visitante foi embora, seguiu viagem, seguiu seu roteiro, a procurar outra pessoa que satisfazesse o seu apetite. E deixou Davi com o abacaxi na mão. Deixou Davi encrencado. Deixou Davi agora com uma mulher casada, grávida. A penalidade da lei naquele tempo, naquela ocasião, para ambos seria o quê? A morte.
E lá se foi embora o visitante, lá se foi embora a luxúria, o desejo desgovernado e descontrolado, foi embora. E como o pecado sempre faz, quando o pecado termina com você, ele deixa você pendurado, ele deixa você abandonado, ele deixa você com a batata quente na mão, com o problema para resolver, com a vida toda complicada. O pecado vai embora procurar outra vítima. O visitante visitou hoje esse homem rico com muitos rebanhos, amanhã vai visitar outra pessoa e assim vai, ele está por aí viajando. Naquela época, a cultura naquela época, e hoje em muitos lugares é o seguinte: quando você viaja, naquela época não tinha restaurante, hotel, você se hospedava na casa das pessoas. A cultura da época, a cultura do Oriente Médio, é que todo mundo é obrigado a abrir sua casa para visitantes, obrigado a fornecer alimentos. Espera-se que o viajante vai pagar. Mas todo mundo, é um grande crime, quase, você não receber alguém na sua casa, mesmo estranho. Então aqui nós temos esse terceiro personagem, o visitante que representa o pecado, e ele foi embora, como todo visitante faz. A gente espera que o visitante vá embora, né? O visitante que vem e fica, e não vai embora mais, não fica. Aí fala, tá ali tá porta, aí fica, não, mas o visitante está visitando, ele vem, vai embora e deixa uma caixinha lá. Tem aquele visitante, já teve assim, o cara vem, fica na sua casa, aí quando vai embora você vê que tem coisa quebrada. A irmã Simone sabe o que eu estou falando, né? Aí tem um monte de confusão lá que ele fez. Quando você vai ver, tem barata embaixo que ele estava comendo na sala, deixava migalha pela casa, aí juntava rato, Eu nunca tive visitante assim, nunca tive. A Bia nunca foi na minha casa, então não sei. Mas dizem por aí. Então veja só, o pecado sempre vai deixar você encrencado, sempre vai te abandonar. Tudo isso para satisfazer o apetite de um visitante. Outro exemplo como o pecado abandona. Nas cadeias hoje, no mundo inteiro, tem pessoas presas por pecados e crimes que muitas vezes eles nem lembram direito. Tem gente que nem lembra do que fez, não estava sequer sóbrio. Alguém se embriaga, entra num carro, atropela alguém, vai preso, ele nem lembra, estava entorpecido, estava drogado, nem lembra. Estão dizendo aí, tem evidência, tem testemunha, tem uma filmagem, tem foto, mas eu não lembro de nada. Pois é, quando o pecado acabou com ele, a pessoa está presa e nem sabe o que foi que fez. Nem sabe o que foi que fez. Tem muita família, muito casal destruído, dilacerado. Sabe o que é isso? O pecado vem, faz o seu trabalho, segue viagem e deixa a bagaceira. O pecado sempre faz isso. O pecado nunca vai te deixar melhor depois do que você estava antes. Nunca, isso não existe. Por isso que eu digo, semana passada, o pecado é a coisa mais cara do mundo, porque o pecado nunca vai deixar melhor do que você estava antes. Nunca, jamais. Nunca aconteceu, não acontece, nem nunca vai acontecer. E Davi aqui está experimentando, está provando isso. Assim como esses pessoas condenadas, cumprindo pena por crimes que talvez lembram, talvez não lembram direito, ou talvez não lembram coisa nenhuma. Muito crente passam anos e anos pagando por pecados não confessados e não deixados. Eles pensam, não pastor, mas isso faz anos. Eu falo aqui para Deus, um ano é como 1000 anos. Para Deus não interessa se você fez ontem, ou 15 anos atrás, ou 30 anos atrás, Deus não esquece. Não, isso é como Deus é rancoroso. Não, Deus é justo. Deus é justo. E Deus não engana. Deus deixa bem claro, o salário do pecado é a morte. Diferente do diabo que engana e mente, Deus não mente e Deus não engana. Ele fala, vocês podem pecar, vocês têm a liberdade de pecar. Vocês têm o livre-arbítrio de fazer o que vocês quiserem. Agora, as consequências, isso você não tem escolha.
Você não tem escolha se você vai ou não colher os frutos do pecado. Porque tudo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Está lá, Gálatas capítulo 6. Então, Deus fala, você está livre para fazer o que vocês quiserem, mas vocês não estão livres de colher o que vocês plantarem. Vocês vão colher o que vocês plantarem. Eu falo vocês, mas eu me refiro também. Nós somos livres para plantar, mas nós somos obrigados a colher tudo aquilo que plantamos. E Davi aqui está colhendo e vai colher muito mais. Então, o pecado, depois de passar pela vida de alguém, ele abandona e deixa lá você com a confusão na mão. Olha o versículo 9, nós lemos o 7, vamos pular o outro, vamos para o 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Desprezastes a palavra do Senhor. Eu não vou ler o resto do versículo, eu quero que você leia bem a palavra, desprezaste a palavra do Senhor. O pecado sempre vai te abandonar. E a segunda coisa essa noite é que o pecado, Deus vai levar o pecado pessoalmente. Deus, ele vê o pecado como uma afronta pessoal a ele. Entenda? Pecado afeta pessoas pessoalmente, a nível pessoal. O pecado de Davi, esse pecado de Davi aqui em questão, afetou muitas pessoas. Afetou, por exemplo, Batseba. Batseba foi induzida ao pecado, foi induzida ao adultério. Aí nós podemos aqui contra-argumentar. O que ela estava fazendo? Tomando banho no telhado, à vista tudo bem. Mas o fato é, o rei mandou chamar ela. E ele era o rei. Então ele afetou, o pecado de Davi afetou Batseba, em que ela teve a sua reputação danificada, pelo menos para aqueles que sabiam da história, e sempre tem aqueles que sabem da história. Davi mandou buscar ela, então foram pessoas lá, e não foi uma ou duas, mas foram pessoas buscá-la. Eles entraram no palácio, passaram pela guarda, e você imagina que desde a porta da frente até onde estão os aposentos do rei, você vai passar por uma série de guardas e conselheiros e mordomos e servos, etc e tal. Então muita gente viu isso, não vou dizer que toda a cidade viu isso, mas muita gente viu isso. E como você sabe, a língua é um instrumento, é um algo pequeno, mas que causa grandes fogueiras. Então a sua reputação foi danificada. A que grau nós não sabemos, mas foi. Então Batseba foi afetada. Aí nós temos Aitofel. Temos quem, pastor? Aitofel. Aitofel era amigo e conselheiro de Davi. Lá em 2 Samuel 15, versículo 12... diz assim, também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi. Aitofel era um amigo e conselheiro de Davi. Aitofel também, além de amigo e conselheiro de Davi, Aitofel também era avô de Batseba. Avô de Batseba. Como sabemos disso? Bom, nós lemos lá em 2 Samuel 11:13 que Batseba era filha de Eliã. Versículo 3 de 2 Samuel 11 fala assim: e mandou Davi indagar, quando ele mandou chamá-la, indagar quem era aquela mulher. Disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então sabemos que o pai de Batseba era Eliã. E quem era o pai de Eliã? 2 Samuel 23 e versículo 34 fala: Elifelete, filho de Asbai, filho de uma catita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Veja bem, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, é o mesmo Eliã que era amigo e conselheiro de Davi. Ou seja, não apenas Davi trouxe desonra e má reputação para Batseba, mas ele tinha um amigo e ele fez isso com a neta do seu amigo e conselheiro. Eu sou avô, faz um mês e pouco. Mas se eu tivesse uma neta adulta e alguém fizesse isso, eu descobrisse que era um amigo meu, não, você é um ex-amigo meu. Porque amigo não faz isso. Está vendo as ramificações do pecado? Agora, se Davi sabia ou não sabia que Batseba era neta do seu amigo conselheiro Aitofel, aí não é o caso, gente. O fato é que o pecado dele atingiu não só Batseba, atingiu também um avô dela, que era amigo e conselheiro de Davi. Aitofel ficou tão injuriado e revoltado
com seu amigo o rei, que quando Absalão mais tarde se revoltou contra o rei, Aitofel ficou contra Davi e tomou o partido de Absalão, o filho do rei que se rebelou contra ele. Segundo Samuel 15, em versículo 31, fala assim: então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Aitofel foi afetado tanto pelo pecado de Davi, que ele, quando teve a chance de se rebelar e fazer coisas contra o rei, contra Davi, ele tomou o lado dos rebeldes, tomou o lado de Absalão e ficou contra Davi. O pecado destrói amizades. O pecado destrói reputações. O pecado destrói casamentos. Gente, o pecado destrói. O pecado destrói. Nunca você vai ficar melhor depois do pecado do que você estava antes. Mas quem foi envolvido? Urias foi traído e foi morto. Vítima clara e óbvia. Joabe, o general, ele foi envolvido na trama e pecou em encomendar o crime. Ele entrou na trama. Ele conspirou para colocar um subalterno dele no lugar de perigo, mandou as tropas recuarem para que ele morresse a mando do rei, sem saber se ele foi culpado de traição ou alguma coisa. Ele simplesmente entrou no plano de Davi. Ele sabia que Urias era inocente, porque se não fosse, haveria um julgamento, haveria alguma coisa, ele seria julgado conforme a lei. Mas não, isso foi um pedido baixo, abusivo, vindo do rei, pressionando Joabe não teve fibra moral de falar: ô rei, se Urias fez uma coisa errada, resolva aí em Jerusalém, ajude ele, veja aí testemunhas e execute ele para lá. Eu não vou sujar minha mão por causa disso. Tem uma história aqui mais tarde, quando Absalão foi morto, vieram dizer para Joabe, disseram: Absalão está ali, está preso, é só ir lá e matar ele. E Joabe falou: por que você não matou ele, criatura? Eu lhe daria 15 peças de prata se você tivesse matado ele. O soldado falou: eu? Nem que você me desse 1000 peças de ouro, porque aquele é o filho do rei, e Davi falou para ninguém machucar Absalão. E se eu machucasse, até você, Joabe, ia ficar contra mim. Então, não, muito obrigado, vá lá, mate você. Esse soldado teve mais fibra moral do que Joabe. O rei pediu um pedido ilícito, imoral e injusto. E Joabe cumpriu. Mas quem induziu, quem bolou, quem colocou isso em cima de Joabe? Davi. O pecado de Davi afetou Joabe. Nós temos o povo de Israel que foi traído pelo seu rei. Esse rei que Deus havia levantado agindo dessa forma. E nós temos, é claro, também o bebê. O bebê morreu, não tem nada a ver com a história, culpa nenhuma, morreu. Então nós temos aqui uma série de pessoas que foram diretamente afetadas pelo pecado. Então não venha ninguém nunca dizer ou pensar que o pecado é assunto seu. Pastor, minha vida, o que eu faço com minha vida não é na conta de ninguém. Eu discordo. Vai dizer isso para essas pessoas, essa lista de pessoas aqui, que o pecado de Davi não tinha nada a ver com mais ninguém. O pecado nunca fica exclusivo a você. O pecado sempre se alastra. O pecado sempre se espalha para inocentes. Quanta gente inocente aqui? Outras pessoas não são tão inocentes, mas foram induzidas e colocadas numa posição, foram tentadas além da medida por causa do pecado de um. Mas em última instância, Davi aqui, ele pecou acima de tudo contra Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo aqui no versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Deus, ele toma qualquer pecado de forma pessoal, uma afronta contra ele. Deus leva isso muito sério. Então veja bem, sempre que você mente para alguém, você está mentindo acima de tudo para Deus.
Quando você trapassa, você está trapassando contra Deus. Lembra que Jesus falou, se você der água para qualquer um desses meus pequeninos, está se fazendo para mim? Pois é, o inverso funciona. Quando você peca, você está pecando contra Ele também. Quando você faz uma boa obra, você está fazendo aquela boa obra para Cristo. Jesus falou isso. Muitos vieram e disseram, mas mestre, o que nós fizemos? Foi quando eu estava preso, você veio me visitar. Quando eu estava com fome, você me deu comida. Quando eu estava com sede, você me deu água. Quando eu estava doente, você me ajudou. E eles disseram, mas Senhor, quando que nós vimos você com fome e com sede? Sem roupa, preso ou com fome? Quando foi isso? Jesus falou, em que fizeram isso para esses pequeninos, o fizeram para mim. Pois bem, quando eu e você nós pecamos, nós também pecamos contra Ele. Contra Ele, pessoalmente. É um pecado pessoal, é uma afronta pessoal a Deus. E por isso que Deus vai tratar daquilo pessoalmente. Por isso que Deus pode passar 1, 10, 15, 50 anos. Deus é eterno, Deus tem todo o tempo do mundo. Não pense você que aquele pecado cometido, você esqueceu, mas Deus não esqueceu nada. Porque você pecou contra Ele. Contra Ele. Davi aprendeu essa lição no Salmo 51, no versículo 4, ele escreve assim, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Davi aprendeu a lição. Davi escreveu o Salmo 51 justamente depois do episódio que estamos estudando com Batseba. O Salmo 51 é um salmo que Davi escreve, abrindo o coração para Deus, confessando para Deus, pedindo a Deus restituí-lo. E ele fala, contra ti somente pequei. Você acha que Deus sabia que tinha pecado contra Batseba, e Aitofel, e Urias, e o Neném, e Joabe? Ele sabia, mas ele falou, Deus, esquece isso, porque contra ti somente. Acima de tudo eu pequei contra você, Deus. E quando nós pecamos, quando nós nos rebelamos, quando nós mentimos ou enganamos ou fazemos qualquer coisa, estamos fazendo primeiramente, acima de tudo, contra Deus. Contra Deus. Olha o versículo 10, rapidamente. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Última coisa do estudo, última coisa desta noite. Muito importante, crucial a gente aprender isso. Quanto mais tempos nós resistimos, mais forte Deus bate. Quanto mais tempo resistimos, mais pesado Deus pega na vara. Aí você que sabe. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo pessoal, familiar, anônimo quase. Como você sabe, eu tenho 2 filhas. Uma delas, eu não vou dizer qual é, tinha um problema com isso. Quando era disciplinada, ela demorava para aceitar e confessar a situação. Resultado, ela apanhava muito mais do que precisava. Pastor, era Gabriela Michele. Não é da sua conta. Mas é assim, gente. Quanto mais nós resistimos, mais pesado Deus pega. Aí você vê, alguém que resiste anos e anos e anos. Muito crente fala, pastor, eu não sei que tem tanta coisa na minha vida. Mas sabe o que é isso? É que há anos você está resistindo. Deus não tem prazer em disciplinar você. Deus só quer trazer você de volta. Mas se você esperneia, não tem problema. Não tem problema. O quão mais perto nós estamos de Deus, menos o sofrimento e mais misericórdia nós temos. Quão mais perto de Deus nós ficamos. Davi não, Davi aqui, como eu falei, passou 1 ano, gente. 1 ano. E aqui não foi um pecadinho, não, foi um pecadão, digamos assim. Envolveu a morte de um homem inocente.
envolveu adultério e tudo o que envolveu isso. Um ano ele varrendo a sujeira debaixo do tapete. Tem muito crente que faz isso. Pega o proverbial tapete, bota a sujeira, pronto, ninguém está vendo. Não seja tolo. Se Deus está no fundo do mar, e no mais alto pico, ele também está debaixo do tapete, gente. Então você não está escondendo nada de Deus. Pode esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde nada. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, porque é tão óbvio que todo mundo sabe disso. Mas muita gente sabe disso, mas age como se não soubesse. Davi descobriu que quanto mais longe ele estava de Deus, maior a surra que ele levava. E por ter demorado um ano, como eu falei, Deus pegou mais pesado. Algumas coisas aqui. Olha para 2 Samuel 12:12. O pecado que Davi cometeu foi mais ou menos privado, né? Foi mais ou menos embaixo do tapete, digamos assim. Não foi totalmente secreto, porque não tinha nem como, mas foi mais para o secreto. Só que Deus falou, o castigo, um dos castigos que eu vou te dar, não vai ser secreto não. Olha o que fala aqui, 2 Samuel 12:12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Deus falou, você fez escondido, eu vou fazer para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Veja bem, nem todo castigo, nem toda disciplina de Deus é pública. Muitas vezes é uma coisa que só você fica sabendo. É uma coisa que é particular para você, ou talvez você conte para alguém, mas é uma coisa particular. Por isso que eu digo, quando você vê alguém aí que pecou, pintou, bordou, fez, e está todo sorrindo, e só tem selfies, e Facebook, Twitter, YouTube lá. Você não sabe o que Deus está fazendo no coração daquela pessoa. Você não sabe aquela pessoa que não coloca a cabecinha no travesseiro, o quão perturbado e como o sono foge. Você não sabe disso, porque eles não colocam isso em redes sociais. Mas chega uma hora, chega um ponto que Deus fala, agora eu não vou mais lidar com você em oculto não, eu vou lidar com você em aberto debaixo do sol. Agora vai vir à tona, para todo mundo ficar sabendo. Aí você vai sofrer a vergonha e a humilhação. Davi esperou um ano. Aquilo que ele fez, ele falou, você fez em oculto. O que eu vou fazer para você, Davi? A disciplina que eu vou lhe dar não vai ser oculta, vai ser para todo mundo ver, vai ser feita debaixo do sol. E o que foi isso? Nós vamos ver aqui. O que mais foi que fez? Não só Deus pegou o que foi de oculto e trouxe para todo mundo ver. Davi roubou, se a gente usar a analogia da parábola, Davi roubou uma mulher. Deus falou, vai ser lhe roubado, Davi, 10 das suas mulheres. Você roubou uma? Pois bem, vão te roubar 10. Como assim, pastor? Olha aí, 2 Samuel 12:11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Deus, você fez em oculto? Eu vou fazer isso debaixo do sol, ou seja, ao ar livre, para todo mundo ver, e tem mais, isso vai vir na sua própria casa. Sabe quem fez isso? Absalão fez isso, exatamente isso. Olha o versículo, 2 Samuel 16:22. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Uau! Deus não falou? Pois bem. Pois bem. E tem mais. Sabe de onde veio essa ideia de Absalão fazer isso? Olha 2 Samuel 16, versículo 23, e você vai ver que a gente colhe o que a gente planta. 2 Samuel 16, 23 fala assim: e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultava, tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. Veja bem,
O que eu li sobre estender a tenda para Absalão foi o versículo 22. O versículo seguinte está dizendo que a ideia foi de Aitofel. Quem é Aitofel? Vó de Batseba. Desculpe. O avô era o avô de Batseba. Aitofel falou: você fez isso com a minha filha, não foi? Peraí, eu vou ter uma ideia. Agora, Deus havia previsto isso. Eu acredito que foi Deus que colocou isso no coração de Aitofel. Deus usou Aitofel para cumprir o seu desígnio. Pastor, como é que nós sabemos que eram 10 concubinas? Bom, olha lá em 2 Samuel 20, versículo 3. Esclarecer só para fechar aqui a história. 2 Samuel 20, versículo 3 diz assim: vindo, pois, Davi para a sua casa. Isso foi depois da rebelião, depois que Absalão foi tirado e ele voltou para casa. Aí tem aqui: vindo, pois, Davi para a sua casa, em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Eram 10. Por que isso? Porque ele tomou uma. Ele roubou uma esposa. Foi-lhe roubada 10. Eu pergunto: compensou Davi? Pastor, mas isso não é justo. Não chame Deus de injusto. Se Deus fez, é justíssimo, porque Deus é justo. Moral da história: corra do pecado. Se lembre dessa e outras histórias. O pecado não compensa. O pecado não compensa. Não há preço. Não há lucro algum. Por mais que você ganhe, sempre vai custar 10 vezes mais do que você pagou. Não adianta você ganhar 10 mil reais e ter que pagar uma multa de 100 mil reais. Pois é, o pecado não compensa, gente. Nunca compensou. O total final foi: Davi perdeu 10 esposas. Davi perdeu 3 filhos. Perdeu o bebê, perdeu Absalão e perdeu Amnon. Teve uma filha violentada pelo irmão e perdeu a amizade do seu amigo Aitofel. Francamente, vale a pena. Sem dizer que a espada nunca mais partiu da casa dele. Foi a vida inteira. O resto da vida, os últimos 20 anos da vida de Davi, foi confusão e intriga e bagunça entre os irmãos. Amnon violentou Tamar, Absalão matou Amnon, Joabe matou Absalão, nem morreu. Não vale a pena. Pecado, quando acaba, vai deixar bagaceira na sua vida. E quanto mais tempo a gente deixa aquilo sem tratar, é como um bolo, ele vai inchando e vai inchando e vai inchando e vai inchando. Ah, pastor, mas faz 10 anos. Não interessa se faz 10 minutos ou 10 anos. Sabe o que você faz? Nunca deixe passar mais de 24 horas. Por que 24 horas, pastor? Onde é que está na Bíblia? Bom, eu digo o seguinte: você deve se encontrar com Deus pelo menos uma vez por dia. Confesse a Deus os seus pecados. Confesse e deixe. Quando você confessa, Deus perdoa. Agora, quando você confessa e deixa, então Deus perdoa e Deus tem misericórdia. Misericórdia é quando Deus não deixa que você receba o que você deveria receber. Você confessa, Deus perdoa. Mas pastor, amanhã eu vou pecar do mesmo jeito. Confesse de novo que Deus perdoa. Quantas vezes? Pedro falou 7 vezes. Jesus falou 70 vezes 7. Ou seja, 7 é um número da perfeição. Quando Jesus falou 70 vezes 7, ele não queria que você pegasse uma calculadora e calculasse quantas vezes são. Não, ele falou quantas vezes for necessário, porque Deus faz isso. Você pecar agora, pedir perdão, confessar e pedir perdão, Deus perdoa. Você fazer a mesma coisa que é um segundo e pedir perdão e confessar, Deus perdoa. Agora, só perdoar não vai livrar você das consequências do seu e do meu pecado. Agora, quando você confessa e deixa, aí você encontra misericórdia. Aí você se esquiva das lapadas. Davi passou 1 ano sentado em cima desse monstro de pecado aqui.
dessa montanha. Depois de um ano, Deus falou, ok, agora chega. Você não vem? Eu vou. Um ano. E a conta final foi essa. Caríssimo. Caríssimo. E se Deus fez isso com Davi, não pense você que vai ser diferente com eu e você. Como eu disse antes, tem muito crente que deixa o pecado não tratado, não confessado, não deixado. E Deus vai tratar do pecado. Porque o pecado é cometido contra Ele. Ele. Sim, nisso você envolveu outras pessoas, e eu envolvi outras pessoas, eu machuquei, magoei outras pessoas, mas acima de tudo estamos pecando contra Ele. E tem muito crente que vai passar, está passando o resto da vida, porque tem pecados e pecados lá atrás que nunca trataram. Estão fazendo igual Davi, levanta o tapete e deixa para lá, tem nada a ver. Ok, Davi passou um ano dizendo, tem nada a ver, tem nada a ver. Ok, nada a ver. Então você me diga depois como é que foi essa jornada. Tá? Não precisa ser assim. Deus está dizendo, não precisa ser assim. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, achará misericórdia. A receita está aí. A escolha é nossa. E oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos o Teu Espírito.